informações de uma família, a família de Chloe, como nós mencionamos, nós vemos no capítulo de número 1, ele recebe um relatório desta família que não se sabe se eram membros da igreja, se frequentavam a igreja, se eram visitantes, se eram congregados, não se sabe. O que se sabe é que a família de Chloe leva algumas informações, e Paulo diz que em parte acredita no que é dito. Possivelmente poderia ser uma pessoa incrédula que viu o comportamento daquela igreja e daqueles crentes. E aí Paulo ele menciona alguns fatos de haver divisões naquela igreja. No capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo tenta lidar com o problema da divisão, da discórdia dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Ele tenta trabalhar isso na igreja dizendo, olha, quem é Apolo, quem é Cefas, são servos, por meio do qual vocês vieram a crer no Evangelho. No capítulo 4, Paulo agora ele começa a tratar com a igreja sobre a função dele pastoral na igreja. Parece que a igreja não estava mais aceitando a atividade pastoral de Paulo naquela igreja e rejeitando Paulo como pastor, como edificador, como aquele que prega a palavra dos santos. E Paulo menciona que ele é um dispenseiro, ele é um ministro de Deus, dispenseiro da graça de Deus à igreja, e que ele havia gerado aquela igreja entre algemas, mas ao mesmo tempo, havia gerado essa igreja através de uma dor de parturiente. E também ele menciona que a igreja, ele compara a igreja a um edifício que está sendo construído, onde ele lança os alicerces junto com os outros apóstolos. É uma lavoura de Deus, é um edifício de Deus. Então a igreja é um corpo orgânico no qual Paulo trabalha para que a igreja cresça e amadureça na piedade, na vida cristã. No capítulo 5, o apóstolo Paulo ele menciona um problema muito sério que havia na igreja. A igreja, com todo orgulho, com toda jactância, havia um pecado muito grande na igreja, muito gigante na igreja, que era o pecado de um filho dormir com a madrasta ou com a mãe. Ele disse que não se ouvia imoralidade tal entre os próprios gentios, que esse problema estava inserido naquela igreja. Então Paulo combate isso dizendo, olha, disciplinem ele, trabalhem a disciplina, exerçam a disciplina, trabalhem a santidade da igreja, não deixe o velho fermento entrar na igreja. Mas no capítulo 6, agora Paulo ele menciona um problema muito sério que estava acontecendo na igreja. O primeiro problema que Paulo menciona é o dos versos de 1 a 11, que é o problema do litígio entre os crentes, e dos versos de 12 a 20, a falta de santidade entre os crentes. Dois assuntos que se conectam de maneira muito interessante aqui nesta passagem bíblica. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Vamos falar sobre das demandas da igreja, de uma igreja que precisa ser santa, ou seja, a igreja que aprendeu, que está aprendendo a caminhar com a santidade. E comecemos com a exposição dos versos de 1 a 11, como Paulo menciona para nós aqui. No verso 1, Paulo diz, aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. O primeiro problema que Paulo começa a abrir a carta, o capítulo 6, de modo geral, é o problema de que alguns dos crentes estavam indo a juízo contra outros crentes, de maneira a não pontuar algumas coisas. Ele diz, aventura-se algum de vós. Ele fala do problema da igreja sendo mergulhada no pecado do litígio, e ele menciona isso no verso 1, dizendo, olha, aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo perante o juízo, a juízo perante os injustos e não aos santos. Aqui Paulo ele mostra a suficiência da igreja em lidar com os problemas interpessoais da igreja. Se você tem um problema com o irmão da igreja, a igreja é suficiente, diz Paulo, para lidar com isso, para tratar deste problema, tratar desta demanda. Entretanto, a igreja estava ignorando este fato e indo perante os juízes mundanos para resolver os seus dilemas, resolver as suas demandas. No verso 2, Paulo ele menciona a pequenez dessa atitude, quando ele diz, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, ele diz, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Paulo ele olha para aquela futilidade, para aquela atitude infantil, para aquela atitude fútil de crentes lutando na justiça para se autopromover, se auto-vangloriar-se, se auto-proclamarem libertadores ou detentores de algum poder. Agora Paulo menciona que o verdadeiro poder da igreja está vinculado ao ato dela julgar o mundo. Paulo não menciona como a igreja vai julgar o mundo. Paulo diz que a igreja julgará o mundo com a sua atitude de ser uma igreja santa.
Na verdade, o ato de julgar o mundo, pela percepção teológica, seria que no dia do juízo final, todos os crentes serão declarados justos, declarados inocentes, e de alguma forma, isso de fato julgaria o mundo que não aceitou a mensagem da igreja, não aceitou a mensagem do evangelho, não aceitou a proclamação do evangelho através da igreja. E aí Paulo diz no verso 3, ou não sabeis que haver de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Paulo, o primeiro ponto que Paulo quer mencionar para nós é a suficiência da igreja. Às vezes a gente esquece disso. A igreja é suficiente para lidar com os problemas que ela tem. Ela é suficiente para lidar com os problemas das demandas interpessoais. Paulo ele começa a mostrar isso para a igreja. A igreja ela precisa aprender o poder que ela tem e executar esse poder que ela tem entre os seus próprios membros. Paulo menciona isso de maneira amorosa àquela igreja, dizendo, olha, vocês estão caminhando errado, vocês estão agindo errado, vocês estão tomando atitudes erradas. As atitudes erradas, irmãos, nos conduzem a decisões erradas. As atitudes erradas nos conduzem a consolidações de vida errada. Paulo ele menciona isso de maneira muito clara aqui no texto. Ele diz, olha, a igreja ela é suficiente para fazer isso, porque ela é suficiente para julgar o mundo no dia final. Ela é suficiente para julgar as coisas dessa terra. Qual é o problema que você tem com outro irmão? Qual é a demanda que você tem com ele? Assim, Paulo ele lembra a igreja que a suficiência da igreja estava ali presente no tratar destas questões. Paulo não queria que essas questões fossem levadas ao mundo, Paulo não queria que essas questões fossem levadas ao público lá fora, mas Paulo queria que a igreja, dentro dela e somente dentro dela, pudesse resolver os seus dilemas e as suas dificuldades. Mas veja o que é que Paulo faz. No verso 4, ele diz, entretanto, quando ele usa essa expressão, entretanto, ele está fazendo um contraste entre o que foi dito anteriormente e como vai ser dito depois. Aqui esse entretanto aponta para a atitude dos crentes em ignorar esse conselho de Paulo. Aqui Paulo diz, entretanto, vós, quando tendes de julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Paulo diz, se você tem alguma demanda contra outro crente, o que é que você está fazendo? A primeira atitude não era fazer isso. Ele vai fazer o seguinte, esse crente que não compreendeu a mensagem paulina, o que Paulo está orientando, o que Paulo está demandando, ele vai perante juízes incrédulos e processa outro crente perante um tribunal naqueles dias. E qual é o problema disso, irmãos? A ganância. Havia alguma ganância nessa atitude. Os comentaristas dizem que deveria haver alguma ganância nessa atitude desses crentes. Por quê? Naquele contexto, quando você levava um crente a um tribunal, a primeira coisa que acontecia era a confiscação dos seus bens. Simplesmente porque ele era crente. A segunda coisa era a retirada dos seus filhos. Seus filhos eram retirados dos seus cuidados. Eles não eram mais vistos como pais cuidadosos, como zelavam pelos seus filhos. Seus filhos eram retirados deles e eram levados para serem treinados como soldados romanos. Lembra? O domínio de Roma era presente naquele contexto. E o fato de você ser simplesmente crente já levava você para a condenação. Esse era o ponto. A terceira questão importante aqui é que aquele que denunciava o crente ficava com os bens dele. Era o problema que estava acontecendo aqui nesse contexto. Paulo lembra que essa atitude é uma atitude maligna, uma atitude não cristã, uma atitude não bíblica. Paulo lembra a igreja que ela precisa ser santa nas relações interpessoais com o outro. E aí Paulo, de maneira muito sábia, ele diz à igreja, olha, nenhuma aceitação na igreja vocês trazem juízes incrédulos para tratar de questões que vocês poderiam resolver na suficiência da igreja. Mas aí chega no verso 5, ele diz qual é a razão disso, qual é a finalidade, quando você toma essa atitude, quando a igreja tomava essa atitude, qual era a finalidade que a igreja, qual objetivo acontecia na vida da igreja. Ele diz no verso 5, para a vergonha, vos digo. Não há porventura nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar no meio da irmandade. Paulo agora ele pontua algumas coisas interessantes. Ele lembra que a igreja ela fracassa quando ela usa o mundo como padrão de julgar as coisas da igreja. Recentemente eu recebi um post no Twitter do pastor Joshua Harris. Um cara que eu incentivei muito a leitura dele, é um teólogo de mão cheia, mas ele abandonara agora a fé cristã. Ele agora largara a esposa e agora renegava a fé cristã. E no mês passado ele foi à passeata homossexual nos Estados Unidos, se declarou apóstata da fé, e a primeira atitude que ele fez foi postar isso no Twitter para
degradar a igreja. Paulo, ele lembra que essa atitude gera a vergonha da igreja, o fracasso da igreja, o não trabalhar da igreja, o não viver a santidade da igreja. Paulo diz, para a vergonha, vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio, alguém. E aí agora Paulo volta agora para a liderança da igreja. Ele volta para os presbíteros da igreja. Não há nenhum sábio entre vocês que possam lidar com essa questão. Não há nenhum sábio da igreja que possa lidar com este problema. Mas a grande pergunta é, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isto perante incrédulos? Paulo agora abre o leque, ele mostra o problema da igreja, ele abre o coração da igreja, ele diz, vocês estão fazendo errado. A igreja naquele tempo, ela precisava entender, o crente precisava entender que ser crente naquele contexto era a coisa mais difícil do mundo, não é que nem hoje. Hoje você levanta a mão, diz que aceitou Jesus, abraçou Jesus, veio da igreja X, da igreja Y, sei lá, você é crente, e aí você não tem nenhuma perseguição formal contra você. Sua vida não corre risco formalmente. Mas aqui Paulo está olhando para dois focos importantes na igreja. O primeiro problema da igreja era o problema da irmandade. Paulo está dizendo que a irmandade precisa lidar com essa situação de maneira sábia. Segundo, o problema da vida dos irmãos que eram denunciados. Eles corriam risco não apenas pelo fato de professarem a fé cristã, mas pelo fato de serem crentes. Se você estudar a história da igreja, havia um imperador que dizia o seguinte, o fato de você denunciar um crente já era uma demanda suficiente para a prisão, o aprisionamento, a confiscação de bens e a própria morte. Daí você estuda os martírios dos mártires ali, você pega, por exemplo, o Justo Gonzalez, e ele vai tratar disso na sua obra, A Era dos Mártires. E é exatamente isso que acontece aqui. Paulo está olhando para essa perspectiva, dizendo, igreja, acorde. Mas veja, qual é a recomendação de Paulo? O que Paulo recomenda agora à igreja? Paulo agora exorta a igreja, mostra o pecado da igreja, mas qual é a recomendação paulina agora para esse contexto? Versos 8 até o verso 9. Paulo diz, mas vós mesmos fazeis a injustiça. Desculpem, verso 7. O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vocês. Veja, Paulo agora ele olha para dentro da comunidade. Lembra lá do capítulo 3, do capítulo 1, como eu mencionei aqui para vocês, Paulo é informado pela família de Cloe que havia divisões dentro da igreja. Paulo diz, o fato de existir demanda, divisões entre vocês, já é a completa derrota para vocês. O fato de você viver em conflito com o outro na comunidade, já é uma derrota para a comunidade, para a igreja. Já é uma derrota para a vida eclesiástica, já é uma derrota para a vida de irmandade. Paulo lembra isso à igreja, ele diz, olha, o fato de existir demanda entre vocês, já é uma derrota para a igreja. Ele não olha apenas para aquele irmão ou para aquele outro irmão que estão em demanda. Ele olha para a comunidade, ele olha para a coletividade. E aqui me lembra muito bem o capítulo 7 de Josué, quando o Acã, ele encontra uma capa babilônica, ele encontra essa capa, desobedece a Deus, guarda essa capa, esconde ela, e no dia que Israel sai para guerrear, todo Israel sofre e perde para uma nação diminuta, uma nação pequena. E Josué vai perguntar a Deus, por que Deus? Porque Israel pecou, mas quem pecou foi Acã, não foi Israel. Mas Deus olha a solidariedade da raça na igreja. E aqui Paulo faz a mesma coisa. Paulo continua com a teologia da aliança muito presente aqui no texto. Ele olha para a igreja e diz, vocês todos, a irmandade, acaba sofrendo o dano. Acaba sofrendo a derrota. E ele diz mais, no verso 7 ainda, por que não sofreis antes a injustiça? Ou seja, você está sofrendo essa demanda, porque não deixa... Por que você não sofre essa demanda? Porque você não sofre essa demanda? Porque não antes sofreis a injustiça? Porque antes não sofreis o dano? Ou seja, Paulo diz, pela paz da unidade da igreja, pela paz da vida cristã, pela paz e pelo caminhar na justiça de Deus, caminhe enfrentando e sofrendo a injustiça com amor, com resignação, confiando na providência divina. Lembra, Paulo está olhando para a suficiência da igreja, para a igreja lidar com essa questão da santidade na vida prática. Mas aí no verso 9, verso 8 agora, e verso 9, Paulo diz, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos próprios irmãos. Porque quando
havia aqui esse momento de você processar um outro crente naquele momento. Esse outro crente já estava agora debaixo do juízo do Estado. O Estado agora podia tirar tudo dele. Então ele provocou a igreja, através de um outro membro, provoca a injustiça e provoca o dano. A igreja começa agora, por isso que a igreja, ela precisa estar atenta a esse detalhe de viver a unidade cristã. A gente canta muito isso. A gente, por exemplo, lê o Salmo 103, a gente louva a Deus no Salmo 103. Na primeira comunhão nós dizemos isso, mas nós não refletimos nas implicações disso para o primeiro século. Paulo, ele relembra isso à igreja. Paulo diz, nesse verso 8, que não há necessidade da igreja entrar nessas demandas. E aí ele vai agora exortar a quem pratica injustiça. Ele diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Paulo agora olha para a igreja assim, irmãos, entendam isso, que a demanda que você sofre, a injustiça que você acabou de sofrer, entenda uma coisa, que quem pratica essas injustiças, quem pratica essas demandas, não pode estar classificado nessa lista que Paulo menciona. Porque se estiver classificado nessa lista, não herdará o reino de Deus. E ele vai dar a razão por quê. No verso 11, tais fostes algum de vós. E aqui algumas coisas nos saltam à mente quando nós olhamos isso. A primeira é que na igreja há pessoas regeneradas. Esse é o primeiro passo que a gente precisa entender. A igreja é de pessoas regeneradas. Veja, ele diz, tais fostes algum de vós. Mas vós vos lavastes, na outra versão diz, mas vós vos lavastes do sangue de Cristo. Mas fossem santificados, mas fossem justificados em o nome do Senhor Jesus, Cristo no Espírito do nosso Deus. Aqui Paulo agora representa e aponta para a igreja que não importa quem você foi lá atrás. Não importa quem você viveu lá atrás. A sua experiência pré-cristã, a sua experiência de incredulidade, de atitude incrédula, de atitude fora da palavra de Deus. Esse padrão que Paulo menciona, o padrão da incredulidade, versos 9 até o verso 10. Esse padrão de incredulidade não existe mais na vida da igreja, porque a igreja é suficiente para lidar com esses padrões. Paulo está dizendo, a igreja é suficiente para disciplinar, a igreja é suficiente para trabalhar, a igreja é suficiente para lidar com o caráter, formar o caráter do cristão, para que ele continue caminhando debaixo do sangue de Cristo. E é isso que ele diz no verso 11, mas tais fostes algum de vós, vos lavastes no sangue de Cristo, fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e do seu Espírito. Então a vida de santidade da igreja está marcada não apenas na atitude que ela toma em relação ao outro, mas na atitude de viver o perdão para com o outro. Aqui de maneira interessante, Paulo agora transita de um ponto para o outro agora. Paulo ele sai da demanda do problema do juízo público perante incrédulos e agora vai mostrar como uma outra forma de falta de santidade é apresentada, vivenciada naquela igreja. Ele começa no verso 12, todas as coisas me são lícitas, ou seja, até processar um crente me é lícito fazer. Mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí Paulo agora começa a mencionar algumas coisas. O segundo ponto que nós consideramos aqui não é apenas a suficiência da igreja, mas a santidade da igreja na vida prática agora. Paulo diz, no verso 12, ele lembra o tema da liberdade cristã novamente, a igreja. Paulo não diz, olha, você deveria caminhar por aqui, quando ele menciona os versos de 1 a 11. Você tem que caminhar por este trilhar, você tem que trilhar este caminho, você tem que amar o seu irmão, você tem que trabalhar o caráter cristão na sua vida, você tem que caminhar com a graça do perdão no seu coração, você tem que aprender a lidar com a diferença do outro. Entretanto, Paulo menciona, você é livre. Mas a sua liberdade deveria ser limitada por alguns critérios. Primeiro, todas as coisas me são lícitas. Então eu posso fazer tudo, mas nem todas convêm, ou seja, eu não posso, nem tudo que eu posso fazer me convém fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo não diz, eu não devo me dominar por nenhuma das coisas que eu gosto, que eu tenho prazer ou que eu quero fazer.
ou que eu tenho desejo de fazer. Paulo menciona isso de maneira interessante. E aí ele começa a falar isso em termos mais práticos. Ele diz: os alimentos são para o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aqui Paulo olha o exemplo dos alimentos. Ele diz: os alimentos, eles são dados para que você se alimente, mas eles não têm poder nenhum para recomendar você diante de Deus. Ele não tem poder nenhum para te dizer assim que você é mais santo ou menos santo pelo que você come, pelo que você veste, pelo que você vive. Não, isso não te diz mais santidade. Agora, a santidade implica no fato de que como eu uso o meu corpo para a impureza ou para a santidade. Se eu caminho para a porneia, para a impureza, a palavra que é prostituição, Paulo diz: eu não posso usar o meu corpo para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Paulo lembra que toda a minha demanda, através do corpo, é para a glória de Deus. Para viver a glória de Deus, para amar a Deus, para caminhar com Deus. E aí ele vai lembrar isso de maneira interessante nos versos 14 ao verso 15. Ele diz: Deus ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E aí Paulo agora olha para a nossa vida. Você como crente, você é membro do corpo, você faz parte do corpo de Cristo. E agora, olhando para os versos anteriores, o corpo de Cristo processando um outro membro do corpo de Cristo demandava uma natureza caída, depravada, e é isso que ele menciona. Um outro fato é que isso apontava também para a impureza que esses crentes estavam vivendo. Havia crentes que estavam vivendo com meretrizes de maneira clara, e talvez esses crentes sejam os mesmos que estão agindo nos versos anteriores. Aqui Paulo ele menciona isso de maneira interessante. Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? De forma alguma. Paulo agora pega o ponto culminante da vida daqueles crentes. Havia crentes que estavam agora vivendo uma vida de prostituição, uma vida de lascívia, uma vida de pecado, uma vida de prostituição. E talvez por bancar essa prostituição, talvez ele criasse uma maneira, um modo, uma forma de tirar proveito através do litígio com o outro. Através do litígio que eu tenho com o outro irmão, eu processaria ele, receberia os bens dele e continuaria alimentando a minha prostituição. Alguns entendem por este caminho a abordagem desse texto. Ou não sabeis, diz o verso 16, que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela, porque, como diz a Escritura, serão os dois uma só carne. E aqui é interessante agora. O apóstolo Paulo lembra que a prostituição que esses crentes estavam perpetrando na igreja estava defraudando o casamento. E aí ele menciona a ordem da criação. Agora um detalhe importante aqui. É quando ele diz: não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela. Paulo não diz que se forma uma só carne. Paulo diz que se forma um só corpo. A palavra aqui, soma, na língua grega, indica corpo. Não tem nada a ver com a harmoniosidade que há no casamento, a cumplicidade do casamento, a entrega irresoluta e abnegada no casamento, o prazer mútuo no casamento. Paulo ele está mostrando que a relação com a prostituta, ela falseia o casamento, ela falseia a verdadeira doutrina do matrimônio. Quando o homem se envolve com uma mulher que não é a sua esposa, este homem, de maneira muito gritante, diz Paulo, ele está corrompendo o matrimônio, está corrompendo o casamento, está corrompendo o lar, está corrompendo a família. E aí Paulo vai dizer assim, porque, como diz, serão os dois uma só carne. E agora Paulo completa dizendo, quando há de fato um casamento, há uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Peraí, eu sou crente, eu pertenço a Jesus, eu pertenço ao Senhor Jesus, então eu sou um com Cristo. Aqui Paulo não está dizendo que eu tenho a mesma natureza de Jesus. Paulo está falando da doutrina da união mística, que Cristo, ele é o meu Senhor e ele é o meu cabeça. Esse é o sentido. Cristo é o cabeça da igreja. Então ele é o meu cabeça, é quem me dirige, é quem me conduz. É dele que me alimento, é dele quem me nutro. É dele quem de fato vem minhas forças, meu vigor, minha vida espiritual. E aí ele diz, fugir da impureza, verso 18. Porque
que ele manda a igreja fugir da impureza? Porque há a possibilidade da impureza. As impurezas aqui, elas são de natureza moral, sim, de fato. Eu preciso me policiar com o meu coração, com a minha vida. Eu preciso viver uma vida de santidade. Eu preciso olhar os outros com um olhar puro, casto, voltado para a glória de Deus. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo, é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Por quê? Porque ele destrói o templo de habitação do Espírito Santo. Aqui Paulo ele está voltando para a igreja dizendo, olha, toda atitude que vocês vêm tomando até agora é porque vocês não priorizam a vida no Espírito. Vocês não priorizam a vida espiritual. Vocês não priorizam o viver espiritualmente. Vocês não priorizam viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o evangelho do Senhor. E ele diz mais, no verso 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? 3 coisas aqui nós aprendemos. A primeira coisa que nós aprendemos é que você é a habitação do Espírito Santo. E aqui os pentecostais, eles se equivocam, se tornam equivocados exatamente aqui. Porque eles acham que ser a habitação do Espírito é falar em línguas. Paulo diz, nós somos a habitação do Espírito, nós somos santuário. Um outro ponto importante aqui. Você não vem para um santuário aqui na igreja. A igreja não é santuário, a igreja não é templo. Igreja é igreja. Púlpito não é altar. É púlpito. Para de orar a Deus assim, eu vou entregar tudo no altar de Deus. Coloca no altar do Senhor, para com isso. A Escritura diz que você tem que colocar tudo na presença de Deus. O altar já foi desfeito há muito tempo. Nós vivemos uma nova vida em Cristo. E aí Paulo ele lembra isso, que nós somos santuário do Espírito Santo. Que a igreja não é santuário. E ele diz que esse Espírito habita em nós. Então não há aquela besteira que o povo ensina, busque o Espírito Santo. Não, Espírito, se você é crente, o Espírito Santo habita em você. Você já é a habitação do Espírito Santo. E por fim, irmãos, ainda nesse verso 19, nós aprendemos que nós não somos de nós mesmos. Nós somos propriedade do Senhor Jesus. O que é que eu aprendo aqui, irmãos, nessa propriedade do Senhor Jesus? Eu aprendo que, como crente, o Senhor Jesus, ele me diz o que eu devo fazer. Eu devo baixar minha cabeça e minha fronte diante de Jesus, dizer, Senhor, eu preciso te obedecer. Eu preciso caminhar em santidade. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso caminhar com o Senhor. Qual a razão disso? Verso 20. Porque eu fui comprado por preço. Daí você entender por que Paulo, no versos de 1 a 11, Paulo não permitia que um crente movesse uma ação contra outro naquele contexto. Porque este crente é propriedade de Cristo. É propriedade do Senhor. Esse crente foi comprado com o sangue do Senhor. E a atitude agora como um crente, verso 20 ainda, agora, pois, nesse momento, diz Paulo, glorificai a Deus através do vosso corpo. Paulo, ele volta à igreja dizendo, vocês são membros do corpo de Cristo. Vocês vivem para Cristo. Vocês devem glorificar a Cristo. Vocês devem amar a Cristo. Vocês devem viver Cristo. Diante disso, que nós podemos aprender desse texto e aplicar a nossa vida como igreja. Algumas coisas nós podemos aprender desse texto e aplicar a nossa vida. A primeira, precisamos aprender a viver a suficiência da igreja. A igreja é suficiente para a sua vida. Como assim, pastor? Porque ela é suficiente para nutrir a tua vida espiritual. Ela é suficiente para te orientar na vida espiritual. Ela é suficiente para te fazer crescer na espiritualidade, na maturidade cristã. Ela é suficiente para tratar dos teus pecados e dos meus pecados. Ela é suficiente para lidar com todo tipo de problema que surge nela. Ela é suficiente. Vocês esquecem da declaração confessional da nossa igreja, quando nós
cremos que fora da igreja não há possibilidade ordinária de salvação. Uma pessoa que quer viver fora da igreja, uma pessoa que quer viver fora da comunhão dos santos, essa pessoa não entendeu a suficiência da igreja para a vida cristã. Também isso me fala do amor à igreja. O quanto você ama a igreja? O quanto você zela por ela? O amor à igreja, irmãos, implica exatamente nisso. De entender que ela é suficiente para me alimentar espiritualmente. Eu estou debaixo do ministério da palavra, que me ensina a palavra, que eu me alimento com a palavra, que eu cresço com a palavra, que eu vivo com a palavra. Então isso é saudável à minha vida. Por isso vou continuar congregando no meio do povo pactual. Por isso que eu vou continuar amando a igreja de Cristo Jesus. Como nós aprendemos lá em Hebreus capítulo 10, verso 25, que não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Mas Paulo nos lembra de maneira muito nítida aqui, irmãos, nesse texto, a suficiência desta igreja. A segunda verdade que nós aprendemos, irmãos, aqui nesse texto. A suficiência da igreja também está no fato de a igreja ter autoridade sobre a vida dos crentes. Aqui um crente estava vivendo uma vida disciplinadora, precisando ser disciplinado. Paulo lembra a igreja que o papel não era recorrer lá fora, mas disciplinar dentro do ambiente da igreja. Paulo pergunta, não há sábio entre vocês para lidar com este problema? Não há sábio entre vocês para lidar com esta situação? Então resolvam. É isso que Paulo está falando. A terceira questão que nós aprendemos, irmãos, aqui nesse texto, é que a igreja é a grande promotora da santidade pessoal. Quando eu venho à igreja, eu estou sendo desafiado a viver uma vida santa, a viver um evangelho de santidade, a viver um evangelho que reflita a glória de Cristo, reflita a honra de Cristo, reflita a majestade de Cristo. Esse é o nosso papel. Isso não quer dizer que nós não vamos pecar, isso não quer dizer que nós não vamos falhar, isso não quer dizer que nós não vamos tropegar, é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo, há problemas na igreja, há aqueles que sofrem um dano, há aqueles que têm dificuldades, há aqueles que têm problema da imoralidade, mas há a suficiência da palavra de Cristo, há a suficiência do sangue de Cristo, através da igreja, por meio da igreja e para a vida dos crentes. Assim, viver uma vida de santidade, irmãos, é um desafio de cada um de nós. Viver a santidade que Cristo almeja, irmãos, não é fácil. Viver uma vida santa neste mundo tenebroso e pecaminoso é difícil. Mas viver com Cristo no meio disso tudo é algo possível de viver para a glória de Deus. E por fim, eu como crente eu preciso entender que eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu pertenço a Cristo. E por pertencer a Cristo eu preciso amar a igreja, eu preciso viver a igreja, eu preciso ser a igreja para a glória de Deus. Então que nós possamos, como igreja do Senhor, fazer isso para a glória de Cristo somente. Amém.